Boa noite a todos. Boa noite, nossos amigos de casa. É um prazer vê-los aqui nessa quinta-feira. É chegado o momento de darmos início à palestra da noite de hoje. Então, hoje é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele nos fala que Jesus, o Cristo, não veio destruir a lei. Primeiro nós vamos ter que entender que lei é essa, qual é a destruição, que ele veio causar. A gente sabe, que há 1800 anos antes de Jesus, Abraão, que é o pai, da religião monoteísta, aquela que crê em um único Deus, pai de Isaac, Jacó, esse Abraão, ele desenvolveu a religião monoteísta, a existência de um único Deus. Porque até então, o povo, a humanidade, tinha vários deuses. Então, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, o Deus da trovoada, dependendo da necessidade, Deus da colheita, Deus da fertilidade, Deus da beleza, e assim vai, Deus para tudo quanto é lado. E, na verdade, existe um único Deus. Então, esse único Deus fez uma aliança com quem? Com Moisés. Moisés que nos trouxe a primeira revelação de Deus, ou seja, o primeiro compromisso que Deus fez com a humanidade foi com Moisés. Então, a primeira revelação, Moisés, ele nos traz os 10 mandamentos. Mas coisa interessante, esses mandamentos são terrenos, são para controlar o impulso daquele povo rude, ignorante, insensível. Eles não tinham sensibilidade, eles não conheciam o amor, a amorosidade. Eles eram extremamente duros. A gente até podia enquadrar assim, seria a Terra um mundo primitivo. Eles não tinham um sentimento de amor com os pais, com os filhos. Tanto é que tem uma história, que vocês devem saber muito bem, ou se não sabem eu vou relatar. José, vocês lembram José, o filho de Jacó, que fala no Velho Testamento, que era o filho predileto do pai, e por ele ser predileto, os irmãos tinham muita inveja, muito ciúme dele. E o que fizeram? Combinaram entre os irmãos, prenderam ele, derrubaram ele num poço, prenderam ele, amarraram e venderam como escravo. Esse é o José, que foi vendido para o faraó do Egito. E o que aconteceu com esse José? Daí deu uma grande seca, 7 anos de escassez. Os irmãos dele foram para o Egito buscar mantimento, porque os egípcios tinham muita produção de trigo, era abundante, a lavoura egípcia. E, chegando lá, deram de cara com o irmão, que ele era o administrador, o maior posto no Egito, abaixo do faraó. Era aquele escravo, o irmão dele, que foi vendido por eles, Então, veja o sentimento, não existe sentimento nenhum de amizade, de amor, de nada. Pelo contrário, existia raiva, inveja, ciúme. Então, esse era o padrão do sentimento das pessoas naquela época. Então, quando o povo hebreu foi se abastecer no Egito, o que aconteceu? O José convidou para virem para o Egito, porque lá tinha abundância. Lá não faltava trigo, não faltava alimento, não faltava nada.
E sem contar que o faraó precisava de trabalhadores. Então, aí que se fala desse exílio, né? Eles eram escravos do faraó, então que eles voltaram através de Moisés, eles retornam à terra prometida. Mas era um povo extremamente rude. Por isso que tinha que ter os 10 mandamentos. Honrar o seu Deus, né, com todo o seu coração. Temer a Deus, não era amar a Deus. Então veio com toda essa carga que a gente conhece. Não matar, não roubar, não desejar o que é do próximo. É os 10 mandamentos que nós conhecemos. Mas esses mandamentos não são de Deus. Esses mandamentos, Moisés teve que dizer que eram mandamentos de Deus para controlar a ira do povo. Inclusive toda a lei mosaica depois foi baseado, né, nesses mandamentos. A mulher adúltera apedrejar em praça pública, e tudo isso foi assim para que o povo ficasse realmente assustado e amedrontado. Mas não deixa de ser uma aliança, não deixa de ser esses mandamentos uma maneira de controlar aquele povo muito rebelde, aquele povo muito endurecido, epidermido, que a gente diz, né? Sem sentimento. Eles não tinham sentimento de amor de maneira nenhuma. Então, essa que é a primeira revelação. A revelação de Moisés, trazendo os mandamentos de um único Deus, né, do nosso Pai, que esses mandamentos faziam com que a população ficasse com medo, atormentada, por causa do pecado. Como a gente foi criado na nossa religião? Nós fomos criados na base do medo, né? Do castigo, do pecado. Então, esse Deus, que daí foi criado de uma forma humana, que nem Moisés teve que... como é que você vai, um povo com esse conhecimento básico, como é que você vai expressar, dizer que existe um Deus? Só de uma forma humana. Seria um senhor muito velho, como a gente conhece a figura, né, de Deus nas igrejas, um senhor muito velho e muito poderoso e muito sábio. Então ele tinha esse Deus de uma forma humana. Era o homem mais velho do universo. Esse era Deus. Mas ele tinha um atributo: se você não cumprisse os 10 mandamentos, ele castigava e te mandava para o inferno. Daí tinha os pecados, né, mortais, dividia-se, a igreja teve que fazer a divisão dos pecados, e para quê? Para que esse Deus pudesse castigar de acordo com o grau, né, de agressão do pecador. Só que isso é invenção humana. Isso não é coisa divina. Isso era para controlar aquele povo. Mas se passaram nesses 1800 anos, daí veio Jesus, que nós conhecemos, que nasceu lá na Palestina, que era um ser humano normal, como nós, né, que veio expressar a divindade. E ele veio revolucionar e recusou todo esse ensinamento do Velho Testamento. Tanto é que ele foi crucificado, quando ele foi condenado à morte, porque justamente por ele não respeitar os códigos morais do povo hebreu.
curava no sábado, ele fazia tudo o contrário. E isso desagradou os senhores da lei, né, os fariseus, que pediram a sua morte. Porque ele recusava esses ensinamentos. Agora vamos lembrar um pouquinho. Mas por que teve que ter um ensinamento assim? Vamos voltar lá no Gênesis. Quando Deus criou o universo ou criou a terra, vocês lembram dos 7 dias? Os 6 dias, no último cria o homem, no 6º dia, e no 7º ele descansa, né? Certo? Só que essa criação era perfeita. Mas, o que aconteceu? Adão e Eva foram, através do livre-arbítrio, comeram do fruto proibido, que a gente conhece, né? Que é a árvore do conhecimento. E devido a essa contrariedade que não poderia ser, eles não poderiam comer e infringir essa lei, eles foram expulsos do paraíso. Então, a primeira criação da Gênesis, o homem era imortal. O homem era a imagem e a semelhança de Deus. Lá ele tinha tudo e a vida eterna. Mas devido à contrariedade de não observar, a única observação é não comeis deste fruto, que é o fruto do conhecimento. Não comeis deste fruto. Muitas pessoas acham que é problema sexual, não tem nada a ver com sexo. É o conhecimento. Eles não respeitaram a hierarquia. Depois, eu posso explicar para vocês as 3 tentações de Jesus que sofreu no deserto. É a mesma coisa. É o ego humano que fez com que Adão e Eva decaíssem em vibração, decaíssem em frequência amorosa. Eles estavam no lugar de puro amor. De repente, eles caíram para pura dor. Eles baixaram o seu nível vibratório através do seu livre-arbítrio e eles não puderam mais ficar naquele ambiente amoroso. Então, eles decaíram. Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela? Então, agora está tendo os exilados da terra. Então, são seres que não têm amor no coração e tiveram que sair daquela terra prometida. Tiveram que sair do paraíso. E daí, o que foi feito? O que o nosso pai fez? Pegou barro, fez um corpo humano, por isso que o nome é humano, humus, terra, né? Humus de humano, fez um corpo de barro e assoprou o Espírito de Deus, que é a parte dele. É o Pai, Mãe, Vida, né? Que a gente... Então, aí eles não estão mais naquele local de vida eterna, no local de puro amor, de pura harmonia, e foram degradados para quê? Para o mundo terreno, para a terceira dimensão, para essa onde a gente vive, aonde existe, né, o bem, aonde existe o mal. Então, quando existe o bem e existe o mal, tem que ter um Deus do mal e um Deus do bem, não é verdade? E o Deus do mal, quem é? Satanás, Lúcifer e todos esses nomes que nós conhecemos. Então, é uma guerra, é uma briga entre o bem e o mal. E isso não é coisa de Deus. Deus não está preocupado com o mal. Deus não existe. Esse mal é uma invenção humana para compreender os desígnios de Deus.
Então, racionalmente, né, humanamente, a gente pode pensar bem, mal, mas não é criado por Deus. Daí vem Jesus, derrocando todas essas leis, todas essas tradições do povo hebreu e nos trouxe a lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com toda a tua alma. Essa palavra amor, ela veio com Jesus. E amarás o teu próximo como a ti. Por que esse amarás o teu próximo como a ti? Porque todos nós viemos da mesma fonte. Por isso ele disse, meus irmãos, Pai só tem um, aquele que está no céu. Aqui na terra todos somos irmãos, independente da cor. Não interessa a raça, são todos humanos. Se é índio, se é africano, né, se é europeu, ou se é asiático, todos são irmãos. Porque todos têm o Espírito Divino. Então Jesus não aceitou nada da revelação de Moisés, mas era necessário na época. Era necessário aquele tipo de lei que regia o comportamento das pessoas. E as igrejas até hoje usam os 10 mandamentos para controlar os seus fiéis. Ou não é assim? Só que não é a verdade. Jesus, há 2000 anos atrás, nos trouxe a verdade. E ele morreu por ela. Porque essa verdade que ele trouxe à humanidade bateu de frente com os ensinamentos de Moisés, com os ensinamentos do povo hebreu. Porque aquele ensinamento dos 10 mandamentos é para ser humano, aqueles que vivem aqui na terra, humanos, aqueles feitos de barro. Agora, quando veio Jesus, ele veio na graça. Ele veio para aqueles que são filhos de Deus. Por isso ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele veio com o corpo humano para ver a dificuldade que nós, humanos, temos, né, para se espiritualizar. Porque não é fácil. Tanto é que se passaram 2000 anos e o que mudou? Você acha que as pessoas mudaram muito? Eu acho que não. Houve mudança? Claro que houve. Tanto é que nós estamos aqui. Mas uma mudança muito lenta. Passaram-se 2000 anos. E ainda nós não entendemos o que Jesus veio nos trazer. Por isso estamos estudando as cartas de Cristo. Porque ali nos fala a verdade. Então, Jesus, o Cristo, né? Por que Cristo? Porque se iluminou. As 6 semanas do deserto, os 42 dias que ele passou 42 dias sem beber água e sem comer nada sólido. Porque ele foi arrebatado. Ele viveu num estado de graça. Ele viveu sob o estado da graça. Daí ele entendeu quem somos nós. Daí ele entendeu que tudo que existe, existiu, existirá,
é a expressão de Deus. Vocês imaginem, né, um único ser, ou uma única consciência, que a gente chama de consciência universal. Essa única consciência, ela tinha necessidade de conhecer e de conhecer-se. Então, ela deu um suspiro, né, que a gente chama de Big Bang ou de expansão. Daí veio a consciência divina. Aí veio a divindade. Uma consciência universal. Kardec fala o fluido cósmico universal, né? Que é Deus, é o princípio inteligente, que gerou e está em todas as coisas, tanto na pedra, né, quanto no vegetal, quanto no animal, no humano e nos anjos, querubins, serafins e até chegar à hierarquia da divindade. Então, ele teve que se experienciar para retornar com a informação, com o conhecimento, né? Com a frequência. Se pode ter tudo isso como sinônimo. Então, nós vamos estar na presença da fonte criadora, que é a consciência divina amorosa, que nós temos como Deus. Mas nós tivemos que sair de lá, decair, né? Até, como tem o sétimo dos céus, tem o quinto dos infernos. Nós tivemos que decair em frequência até o nível mais baixo, aonde tem o mineral, né? Para que a gente pudesse evoluir, aprendendo, adquirindo informação, conhecimento, até retornar à presença da fonte criadora. Então isso Jesus veio nos ensinar. Isso não é nada para controlar o comportamento das pessoas. Ah, porque você é um pecador, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo. Se você não pagar, você não é batizado, se você não pagar, você não pode casar. Se o teu pai morrer, não vai poder ser enterrado, porque você não é membro dessa comunidade. E assim, então, tudo isso é criação humana. Você acha que Deus ia pôr essas normas sem pé e sem cabeça como uma lei divina? A única lei divina é a lei do amor. E o único ser que trouxe essa lei foi Jesus Cristo. Por isso que ele é a segunda revelação, depois de Moisés, Jesus. E se nós estamos aqui hoje, é por causa da terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos pegou nós, religiosos, que achava que, pagando o dízimo, indo à missa ao domingo e se confessando e comungando, estava com o reino do céu garantido. E disse, não, você não está com o reino do céu garantido. Isso aí é muito cômodo. Você tem que vivenciar os ensinamentos do Cristo, de Jesus. Você tem que vivenciar esses ensinamentos. Por isso que vocês veem essas placas aí. Jesus vai voltar. Cristo vai voltar. Mas vai voltar dentro do coração de cada um de nós, através do nosso conhecimento. Através do conhecimento da verdade, que Jesus fala. Conheceis a verdade, ela vos libertará. Por quê? Porque nós iremos aplicar essa verdade na nossa vida. E a doutrina dos Espíritos veio para que você seja um cristão 24 horas. Por isso ela é tida como a terceira revelação. Porque esses ensinamentos do Cristo, né, foi transpassado ou passado por vários seres que evoluíram
Por isso chama a doutrina dos Espíritos, não é um único, não é um Jesus, um Cristo, não é um Moisés, não é um Buda, não. É uma pleiade de espíritos iluminados que conseguiram compreender e nos trazer a verdade de uma maneira comprobatória. Porque o nosso conhecimento é baseado no que o meu pai falou, meu avô falou, né? A minha igreja me ensinou, meu pastor falou. Então, esse conhecimento é um conhecimento muito frágil, porque você pode manipular, você pode direcionar, né? Por isso que tem 900 e tantas versões da Bíblia. Porque cada religião adapta a Bíblia à sua maneira e à sua vontade. Tem Bíblia católica, Bíblia luterana, Bíblia evangélica, do sétimo dia, Bíblia não sei do que. Até a Bíblia espírita já estão tentando fazer. E onde é que estão as leis de Deus? Quem sabe onde é que estão as leis de Deus gravadas? Meu Deus, nós falamos tanto aqui. Hã? Não, na consciência de cada um de nós. Está no nosso átomo, nas nossas células. Porque a célula, que é formado o meu corpo, o corpo de todos vocês e de todos os seres vivos, tem a informação da consciência divina, porque é a expressão da fonte. Vocês entendem? Então, quando a gente fala, quando vocês sentem a palavra, que é a verdade, a gente vibra, porque essa vibração está dentro do nosso DNA. Não tem como mentir, como mascarar. A verdade é a verdade. Pronto. E a gente sente assim. Então, a doutrina dos Espíritos veio para que a gente vivencie esse conhecimento, para que a gente seja desperto, o Cristo interno de cada um de nós possa aflorar. Mas daí vocês podem dizer assim, mas como? Nós temos um corpo biológico, né? Esse corpo é o meu espírito condensado, é a minha essência, é Deus, manifesto. Nós temos uma mente que controla o corpo. E nós temos um espírito que controla a nossa mente. Mas só que esse espírito nosso, ainda, ele é muito jovem, é uma criança. Ele está agora conseguindo abrir os olhinhos e enxergar o lado invisível dessa realidade, que é a consciência, né? Que a gente pode chamar de espírito. Então, o nosso espírito humano, ele está engatinhando nesse novo conhecimento, que é o conhecimento da espiritualidade. É o conhecimento da vida eterna. É o conhecimento onde não tem morte, onde não tem nascimento. Esse conhecimento, ele é nos dado pelo Espírito. Só que o nível de informação é tão pequenininho que nós temos que acessar o quê? A nossa alma, a nossa centelha divina, a nossa essência, que é o Deus interno de cada um de nós. Entenderam a hierarquia? Corpo, mente, a mente controla o corpo. Mas se a mente não tiver controle, a mente nos destrói. Então a mente tem que ser controlada pelo espírito. E o espírito pela nossa alma, pela nossa essência divina. Então nós estamos indo nesse caminho. Então, esse caminho é o caminho da nova era. Agora, a era da regeneração, nós estamos adentrando nesse caminho. Estamos enxergando uma outra realidade. Já estamos entendendo que o nosso reino não é aqui. O que Jesus nos falou há 2000 anos. Meu reino não é deste mundo. Nós já estamos compreendendo isso.
Nós já estamos compreendendo que não adianta guardar as coisas aqui na terra. Né? Fazer um pé de meia, dinheiro no banco, poupança, terrenos, fazenda, apartamentos na praia. A hora que você fechou o olhinho, deixou a existência nesse plano terreno, você deixou tudo junto. Você não vai levar nada. Então nós já estamos caindo nessa realidade. Que a nossa vida é o que a gente vivencia. E esse vivenciamento, né, com a orientação de Jesus, que há 2000 anos nos trouxe, amar a teu próximo como a ti mesmo. Olha, então agora nós já estamos preocupados em nos amar. Já estamos preocupados em nos aceitar. Se eu sou moreno, se eu sou loiro, se eu sou asiático, né? Que nós temos aí tantas etnias já dentro da nossa comunidade e são todos iguais. Então já não existe mais racismo, já não existe mais preconceito. Então a gente já está tentando trabalhar essa realidade. Está vendo como nós somos um bebê ainda? Nós somos uma criança? Agora começamos a compreender. Não adianta acumular muita coisa. O que nós temos é que vivenciar, viver. Porque a única coisa que nos leva a Deus é a alegria e a felicidade. Não é dinheiro, não é bens, não é status social, é ser feliz. Daí Jesus fala, né? Se você não se tornar como uma criança, para ter essa felicidade plena, porque uma criança tem felicidade, ela não finge, ela não tem a máscara, a persona, né, para enganar. Então, nós temos que ser felizes como as crianças, para que a gente possa absorver esse conhecimento que nós estamos falando aqui, que veio de Jesus Cristo. Conheça-te a ti mesmo e verás Deus. Então, o capítulo é isso, fala das 3 revelações, a união da ciência e a religião, porque hoje, né, os cientistas hoje, não existe cientista ateu, ele sabe que tem uma fonte criadora por trás de tudo isso. Ele sabe que tem uma consciência que está permeando toda essa realidade visível. Então, a doutrina espírita vem unir a ciência e a religião, ou a espiritualidade, que seria melhor. E essa nova era, né, é você reconhecer que todos nós somos a expressão de Deus. Agradeço a paciência de vocês, né, de ouvir, e uma palestra de improviso assim, mas eu acho que eu trouxe, né, do fundo do meu coração o que eu queria dizer para vocês. E pensem sobre o que eu falei. Né? Pensem na verdadeira realidade da vida, que tudo é o amor, a harmonia. E Deus é a expressão do amor. Jesus nos trouxe esse conhecimento. Muito obrigado.